livro do profeta messiânico, capítulo 6, versículos 1 ao versículo de número 8. Todos acharam? Digam amém. Leamos, portanto, a palavra do Eterno, que nos diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mais um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E você toma assento dizendo amém. Nós temos um tema que está aí no telão, o chamado de Isaías, a visão que transforma. Vamos recapitular todos juntos? No 3, o chamado de Isaías, a visão que transforma. Eu pude perceber que quando eu disse vamos abrir a Bíblia no livro do profeta messiânico, alguém ficou assim meio sem entender. É bem verdade que nos manuscritos antigos, este livro de Isaías, ele é conhecido como o livro do profeta messiânico. Haja vista que esse foi o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. E ele começa dizendo no capítulo 9, versículo 6, eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E ele começa a pregar todo o advento do Messias, a vinda do Messias prometido para a nação de Israel. E ele então ficou conhecido pelas suas largas profecias relacionadas à vinda do Messias, como Isaías, o profeta messiânico. E é interessante que nós conhecemos o profeta Isaías como esse livro fosse uma mini Bíblia dentro da própria Bíblia. Sabia disso? Que a gente conhece o livro do profeta Isaías como se fosse uma mini Bíblia dentro da própria Bíblia. Alguém vai perguntar e dizer: pastor, por quê? Veja bem, a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros.
39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Pois exatamente o livro do profeta Isaías, do versículo 1 até o versículo de número 42, ele marca como que o Velho Testamento da Antiga Aliança. Ele é visto como o Velho Testamento da Antiga Aliança, do primeiro capítulo até o capítulo de número 42. Do capítulo 43 ao 56, é como se fosse o Novo Testamento que nós usamos na Bíblia Sagrada, do 43 ao 56. E do 57 ao 66 é como se fosse o livro da revelação do Apocalipse. Ele está dividido em 3 partes. Por isso que quando a gente lê o livro do profeta Isaías, parece que nós estamos lendo uma mini Bíblia dentro da própria Bíblia. Por isso que quando Jesus se levantou naquela sinagoga, eles costumavam muito pegar o rolo, porque a Bíblia não era escrita assim, era em rolos, cada livro tinha um rolo. Eles pegaram o livro do profeta Isaías e deram para Jesus ler. E ele abriu e leu exatamente Isaías 53. Então, ele se tornou o profeta messiânico, aquele que mais falou do advento do Messias prometido. Isso é bom a gente saber, para você ter noção. Agora escute bem isso. Nesse tema, o chamado de Isaías, a visão que transforma, alguns pensam que a chamada de Isaías começou exatamente aqui no capítulo 6, mas é um equívoco. Ele já era profeta antes desse evento do capítulo 6. Ele já era profeta. Era conhecido como profeta palaciano, aquele que estava ali no palácio, sua tenra idade, profetizava, mas ele não havia se manifestado ainda para o povo de Judá, para a nação de Israel. Ele era o profeta messiânico, porém um profeta também palaciano. Alguém lê aqui, e aqui fala que Isaías é escolhido e é consagrado para ser profeta. Alguém diz, não, mas começou aqui então o ministério dele. Não. Quando você abre a Bíblia no capítulo 1 de Isaías, você vai ver no verso 1, Isaías, filho de Amós, o qual ele viu a respeito de Judá. Lá atrás ele já era profeta. Ele profetizou e tinha visões a respeito de Judá e de Jerusalém, porque nessa ocasião os reinos já tinham sido divididos, 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. A sede do reino do norte, todos nós sabemos, Samaria. A sede do reino do sul, Judá, ou seja, Jerusalém. E aqui diz que ele já tinha visões acerca de Judá e de Jerusalém. Nos dias, e aqui vai um mistério que muitos não sabem, nos dias de Uzias, olha para cá, é possível que Isaías foi levantado por Deus exatamente no finalzinho do reinado de Uzias, no finalzinho. Ele não deve ter pegado o começo do reinado de Uzias, ele pegou o final. E aqui começa a dizer que ele teve visões a respeito de Judá, de Jerusalém, nos dias de Uzias. Uzias reinou em Jerusalém 55 anos. Depois disso, Jotão reinou 16 anos.
Aí vem Acás. Acás reinou mais 16 anos. Aí vem Ezequias, que reinou 29 anos. Se a gente jogar ele como profeta lá no início do reinado de Uzias, a conta não fecha, porque já dá mais de 111 anos aqui de profecia, a conta não fecha. Então, certamente, ele era um jovem profeta bem novo, que foi levantado por Deus já no finalzinho do reinado do rei Uzias. É bom a gente saber isso. Outro sim, vocês vão ver que tudo começou aqui. A Bíblia diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Está escrito no verso de número 1, no ano em que morreu o rei Uzias. O ano que morreu o rei Uzias. Veja bem, esse ano foi exatamente 740 antes de Cristo. Uzias reinou em Judá 55 anos. Era conhecido como Azarias, filho de Amazias. Agora tem mais. Uzias era filho de Amazias. Amazias era irmão de Amós, e Amós era pai de Isaías. Ou seja, então o rei Uzias era primo de Isaías. Eles eram primos. Vou recapitular. Uzias era filho de Amazias. Amazias era irmão de Amós. Amós era o pai de Isaías. Então Isaías era primo de Uzias. E o que me chama a atenção, irmão, que foi um momento, um período para a história, não só para o povo de Judá, onde estava instalado ali o reinado de Uzias, mas também lá para o povo de Israel, lá para Samaria. Porque a Bíblia diz que Uzias, ele fez coisas boas. Eu estava vendo, se você quiser mostrar no telão, você mostra, lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 26, a Bíblia diz nos versos primeiros aqui, vem dando uma sequência, que Uzias, ele começou a reinar, ele tinha 16 anos. Quantos anos ele tinha? 16 anos. E a Bíblia diz aqui, irmão, que ele conquistou muito, porque até a cidade de Elate, no verso 2 está escrito, que eles haviam edificado, ele restituiu novamente, ele devolveu para Judá, Elate. Ou seja, ele entrou sendo um menino rei, apenas 16 anos, mas a Bíblia diz que ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com os seus pais. Diz que ele tinha, verso 3, 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos ele reinou em Jerusalém. E algo me chama a atenção aqui, e hoje eu entendo, porque a nação sofrera muito com a morte do rei Uzias, até o jovem profeta, porque a Bíblia diz no verso de número 13, que Uzias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, o seu pai. E a Bíblia ainda diz, olha o que diz o verso de número 5, porque se deu, olha o segredo do rei Uzias, que serve para mim e para você hoje, porque se deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus.
ele se deu, ele começou a se dedicar, mesmo na sua tenra idade, 16 anos de idade, quando ele começou a reinar em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele se deu em buscar a Deus nos dias de Zacarias. Quem sabe Zacarias, que foi profeta também, começou a instruí-lo nas visões celestiais. E o que me chama a atenção é que depois do ponto e vírgula está escrito assim: e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E quando você vir as páginas desse capítulo, você vai ver as proezas, porque Uzias, ele guerreou contra os filisteus, ele quebrou o muro lá de Gate. Você vai vendo nos versos 6, ele derrubou o muro lá de Asdod, edificou lá cidades em Asdod, e ele foi vencendo, olha, irmão, os inimigos de Deus, os filisteus. Diz a Bíblia, e Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes, contra os Gurbaal e contra os meunitas. E ele foi só vencendo, só vencendo. A Bíblia diz que os amonitas deram presente para Uzias, e o seu nome foi espalhando até a entrada do Egito. Até a entrada do Egito. Eu estou mostrando isso para vocês entenderem qual era a comoção quando o rei Uzias morreu. Isaías o profeta foi até o templo de Deus. A comoção que o povo estava vivendo pelos feitos deste Uzias. A Bíblia diz, irmão, ele inventou máquinas. Olha aí, verso de número 9, também Uzias edificou torres em Jerusalém, portas da esquina, porta do vale, as do ângulos, e fortaleceu. Ele edificou torres no deserto, cavou poços, ou seja, foi em busca de águas. A Bíblia diz que ele era amigo da agricultura, ele era um agricultor. A Bíblia diz isso aqui. E ele só foi vencendo, irmão. Ele preparou para si, verso de número 14 diz que ele preparou um grande exército de escudos, de lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para tirar pedra. Também fez em Jerusalém máquinas de invenções. Olha como é que o homem cresceu. Olha como é que o homem cresceu. Por quê? Segredo de Uzias está lá no começo. Porque se deu em buscar o Deus de seus pais. E aí vem a resposta. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aqui ele estava só vencendo, só conquistando. Mas aí, diz o versículo de número 16. Parece que é uma outra realidade. Parece que eu estou lendo um outro texto. Porque diz assim: mas havendo-se já fortalecido, exaltou o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E aqui eu começo a pregar. Por que eu li para vocês esse contexto? Porque você vê que o homem, para se levantar, ele depende de Deus. Ele depende de manter a sua fidelidade com Deus, seu compromisso, sua aliança. E aqui nós temos uma demonstração perfeita de que Uzias fez isso. Só que o nosso problema, irmão, não é quando a gente está embaixo. O nosso problema
é quando a gente está em cima, quando a gente está no pedestal, quando nós estamos usufruindo de aplausos. Esse é o cara, esta é a mulher. Olha, o cara conquistou isso sozinho, rapaz. E a Bíblia diz que, havendo ele se fortificado, o que aconteceu? Exaltou-se o seu coração. Ele começou a se encher do eu posso, eu consigo, eu consegui, eu adquiri, eu fiz, eu venci guerras, eu venci os filisteus, eu furei poços lá no deserto, agora tem água para o povo beber. Ele foi se enchendo do eu. Ele esquece que foi Deus que o ajudou. Isso é uma imagem típica dos dias atuais hoje, de gente que Deus promoveu, que Deus colocou lá para cima, que Deus consagrou, que Deus investiu nelas, que Deus deu talento, honrou, deu capacidade, aptidões, mas que esqueceram do Senhor Deus. A Bíblia diz que ele exaltou o seu coração. E sabe o que ele fez? Um certo dia diz: olha, eu não estou precisando mais de rei, porque eu sou o maior rei dessa região, e eu não preciso mais nem de sacerdote e nem de profeta. Não preciso. Então agora, a partir de hoje, eu vou fazer o seguinte: quando eu tiver que oferecer incenso, eu mesmo vou entrar no templo, eu vou oferecer incenso. E a Bíblia diz que ele faz isso, irmão. A Bíblia diz no verso 17, que ele pegou o incensário de ouro, que nele se queimava o incenso, e ele entra no templo do Senhor, e ele mesmo, isso era atribuição do sacerdote, daqueles que haviam sido chamados para essa função. Mas a Bíblia diz que quando ele entra lá, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas ao sacerdote, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da parte do Senhor para ti. Olha o que ele fez, olha a petulância, olha a altivez, olha como ele se encheu do eu. Pegou o incensário de ouro e entrou lá no templo e começou a oferecer sacrifício. O sumo sacerdote Azarias ficou sabendo, foi lá com mais 80 sacerdotes do Senhor, meteu o dedo no nariz de Uzias e disse: Uzias, você é rei, lá você manda, mas aqui quem manda é o Senhor. A ti não compete, Uzias, oferecer sacrifícios para Deus. Os sacerdotes, os filhos de Arão, sim, mas a você não. E sabe, irmão, que ele resistiu, está escrito aqui, ele resistiu cara a cara, o sacerdote, porque diz: e resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, são consagrados para queimar incenso. Sai daqui, Uzias, sai do santuário, porque transgredisse, e não será isso para a honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. Está vendo, irmão, como é que a soberba leva à ruína?
Às vezes eu fico pensando, tem pessoas que a gente tratava com elas, era tão humilde, tão maleável, tão ponderada, falava, dava atenção, era humilde. Hoje tem gente áspera, você fala com ela, a petulância, a vaidade, a arrogância, a timidez, o inchaço, sabe? É muito grande. Olha aqui, só porque Deus abençoou ele no seu reinado, agora ele se tornou petulante. Pegou o incensário de ouro e começou a oferecer sacrifícios para Deus. Hoje tem gente que acha que só porque prega um pouquinho já pode ser pastor de igreja. Hoje tem gente que já, só porque sabe um pouquinho da Bíblia, acha que é o maioral. Olha aqui o exemplo. Ele achava que podia tudo, mas com autoridade, irmão, o sacerdote aqui, o sumo sacerdote, chegou para ele. Diz o verso de número 19 que ele ficou indignado contra o sacerdote. Sabe o que aconteceu? Veio uma lepra e saiu na sua testa, está no verso de número 19, perante o sacerdote, lá na casa do Senhor, junto do altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes que lá estavam, eis que já estava leproso na sua testa. Apressadamente lançaram ele fora, e nem precisou, porque o Senhor o havia ferido. Olha o resultado. Assim ficou leproso, verso 21, o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso numa casa separada. Seu filho tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo da terra. Ou seja, a história começa quando se finda o reinado de Uzias. Por isso que o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Ora, Uzias foi um bom rei, fez proezas em Jerusalém e em Judá. Todo mundo gostava dele, embora ele agora estava morando separado, leproso, em decorrência de uma desobediência e petulância dele, mas todo mundo via ele como um excelente rei. Mas agora, a Bíblia diz que exatamente foi no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe o que eu entendo, irmão? Que muitas vezes você não entende quando Deus precisa mover alguém da sua frente para você ter uma ampla visão. Muitas vezes você não entende, porque às vezes o trabalhar de Deus é mover alguém até em caso de morte. Deus pode mover alguém que está embaraçando a sua visão espiritual. Olha, Isaías estava ali no palácio, profeta, profetizando apenas no palácio, mas ele dependia de quem? De Uzias. Parece-nos que há muito tempo Isaías não tinha um encontro com Deus, mas quando Uzias morreu, ele correu lá para o templo. Sabe que tem alguns Uzias que tem que morrer na nossa vida, irmão. Vai ter mulher, vai ter famílias crentes que só quando perder um filho vai correr todo mundo para a igreja porque estão desviados. Vai ter marido que só quando perder um ente querido que vai entender que Deus tem uma chamada na vida dele, é aí que ele vai correr para a igreja. Vai ter pessoas que ainda vai ter que perder alguns Uzias. Alguns Uzias. Ou seja, Uzias aqui estava impedindo de Deus trabalhar na vida do profeta.
mas foi só Uzias morrer que apareceu então a chamada profética de Isaías. Qual é Uzia que está na tua vida, impedindo a sua visão? Enquanto Uzias estiver vivo, não haverá possibilidade de você ver a glória de Deus, o que Deus preparou para você. Uzias está vivo, mas a Bíblia diz aqui, olha como é contundente: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Gente, isso aqui é algo extraordinário. Não é que alguém, missionária Grazi, contou, e foi exatamente no ano em que morreu o rei Uzias. Sabe o que eu entendo? É que depois da morte, sepultamento, o jovem profeta, ele se aproxima do templo. Ele faz o quê? Se aproxima do templo e ele vai orar, irmão. E olha, irmão, eu estou falando com linguajar de quem ora, não é de quem dobra apenas o joelho, abre a boca, mas não ora. Irmão, a oração tem um poder extraordinário. A oração faz cair a névoa pecaminosa dos nossos olhos. A oração tem poder extraordinário de mover céus e terra. A oração. Então o jovem profeta, ele se aproxima do templo para orar. Algo que ele não estava fazendo há muito tempo. Por quê? Era um profeta palaciano, profetizando lá algumas pequenas coisas, mas ainda oficialmente ele não tinha sido levantado por Deus, não tinha tido um real encontro com Deus. E aí, nesse dia designado, ele vai para o templo para orar. E a Bíblia diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. E ele diz: eu vi ao Senhor. Não é que alguém me contou, ele estava dizendo. Não é que eu ouvi de outras pessoas falando. Eu vi, ele declara, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Irmãos, que coisa linda. A morte do rei Uzias veio como uma decepção para o jovem profeta em relação à sua esperança com relação à nação de Israel. Parece que havia acabado-se, tornando ali uma crise no ministério do profeta Isaías. Mas a Bíblia diz que havia um desgosto nacional com a morte do rei Uzias. Havia um desgosto, uma tristeza nacional em Israel. Isaías então, ele vai, penetra nos átrios do Senhor, penetra no templo do Senhor para se aproximar de Deus. Sabe o que eu entendo? Que as crises nos aproximam do trono. As crises nos aproximam do trono. Olha para cá, está vivendo crise, está doente, está desempregado, está enfrentando lutas, agruras na vida. Isso é Deus te chamando para mais perto. É Deus te chamando. Está enfrentando o problema, está desempregado, está doente, está moribundo. As crises nos aproximam do trono. Foi só uma crise ser gerada. Havia um desgosto nacional em toda aquela terra pela morte inesperada do rei Uzias. Quando ele morre, parece que havia uma obscuridade. As trevas cobriu todo mundo. E aí, levanta-se o jovem profeta Isaías, e ele penetra nos átrios do templo
para orar a Deus. E na oração ele declara: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Irmão, poucas pessoas nós encontramos na Bíblia que teve uma visão semelhante à de Isaías. Poucos. Nós vemos Estevão, que viu os céus abertos, Jesus à direita de Deus, Deus no trono. Nós vemos aquele profeta que profetizou contra Acabe. Ele diz: esta noite eu estava orando e eu vi o trono de Deus. Deus falou comigo e Ele me mostrou todo Israel disperso, como ovelhas que não tem pastor. Foram poucos os homens que viram Deus assentado no templo. Isaías, o jovem profeta, ele diz: eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Tem até uma imagem aí dos querubins, irmão. A Bíblia diz que ele estava lá no trono. Coisa tremenda, coisa impactante. Por quê? Porque Isaías saiu do comodismo, saiu do palácio, e agora ele vai para o templo para orar. E é interessante, irmão, que a Bíblia diz, o verso 2: os serafins estavam acima dele. Depois você coloca a imagem. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Olha aí, os serafins. Esses serafins aqui no hebraico fala de seres ardentes, ou seja, seres que queimam. É por isso a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, e eles estão lá do lado de Deus no trono, uns clamando para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, lá à volta dele no trono estão os querubins, os seres ardentes, fogo puro, e eles estão lá à roda do templo santo de Deus. Isso é extraordinário. E a Bíblia diz aqui, irmão, que cada um deles tinham quantas asas? Cada um tinha quantas asas? Vou ler para você acompanhar. E cada um deles tinham 6 asas. 6 asas. Com 2 cobriam o rostos. Isso aí fala do que, pastor? Asas da reverência. Com 2 cobriam os seus rostos. Asas da reverência. Às vezes eu fico muito triste em alguns cultos nossos aqui, principalmente culto de Santa Ceia, Guerreiro Eduardo, porque a Bíblia diz lá no Salmo 89, o verso 7, a Bíblia diz que Deus deve ser em extremo tremendo na assembleia dos justos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. E às vezes eu fico triste no culto de Santa Ceia, porque às vezes eu vejo gente levantando 4, 5, 6, 7 vezes no culto. Eu vejo jovens, eu vejo adultos, eu vejo adolescentes, e eu fico triste, porque olha a reverência dos serafins, seres ardentes, em volta do trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, asas da reverência. Eram reverentes. Por isso que a Bíblia diz, está lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus,
e inclina-te mais para ouvir do que para oferecer sacrifício de tolo, porque isso faz mal. Então guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Ou seja, assentou no lugar, não levanta. Às vezes eu vejo gente sentado lá atrás e às vezes está comendo sorto, conversando, outro olha no celular, e às vezes é hora da pregação. Esses dias tinha um pai pregando aqui, e às vezes o filho, a filha, está lá no celular, está conversando. Irmão, isso é um desrespeito, isso traz um pecado muito grande, e isso impede o Espírito Santo de operar na igreja. Você sabia que essas coisas tiram a espiritualidade do crente? O crente, o pastor pregando, ou o evangelista pregando, ou o presbítero pregando, e alguém lá conversando, tal. Quando eu me converti, eu aprendi. Eu queria sentar no primeiro lugar aqui, em frente ao púlpito, para não perder uma palavra sequer que era dita no púlpito. Eu não queria. Alguém vinha conversar comigo, aqui não, meu filho. Espera o culto terminar, lá fora a gente conversa. Sabe o que é isso? Reverência. Mas tem gente que não respeita. 2 asas eles cobriam os seus rostos, asas da reverência. Com as outras 2 eles cobriam os pés. Confere a leitura para você ver, capítulo de número 6, verso 2. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés. O que é isso? Asas da humildade. Cobrir os pés. Com 2 eles cobriam os pés. Quando você é humilde, irmão, você sabe até como entrar na casa de Deus. Você entra assim, ó. Tem gente que entra assim, pum, na casa de Deus, para todo mundo virar para lá para ver. Eu aprendi a entrar. O povo está orando, já tem alguém orando. Eu entro com cuidado, com cautela, para respeitar o ambiente. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então está faltando hoje mais humildade, irmão. Humildade, tá? Humildade na casa de Deus. Mas tinha mais 6 asas, mais 2 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, asas da reverência. Com 2 cobriam os pés, asas da humildade. Pastor, e as outras 2? Diga assim comigo: asas do trabalho. E com 2 eles voavam. Asas do trabalho. Irmão, quando eu falo de trabalho, eu gosto muito de lembrar Neemias 4 e o versículo de número 6. Lá tem um versículo contundente. Neemias 4 e o versículo de número 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Irmão, asas do trabalho. Asas do trabalho. Às vezes eu fico pensando que tem uma pergunta que Boaz fez para Ruth e deixou ela catarem lá pequenos milhos, espigas de milho, que ele por ordenança pediu para deixar para trás, para que ela viesse e pegasse ali aqueles restantes. E aí surge uma pergunta. A sogra chegou para ela e disse: Ruth, o que fizeste? Onde trabalhasses hoje? E o que fizeste? E sabe que a cada crepúsculo da tarde eu sinto Deus falando comigo. Onde trabalhasses hoje?
o que fizesses hoje para mim, para a minha obra. Falou do meu amor para alguém? Falou a minha palavra para alguém? E disse a sua sogra: onde colhesses hoje? E onde trabalhaste? Onde colhesses hoje? A cada crepúsculo da tarde, essa pergunta vem para mim e para você: onde trabalhasse hoje? O que você fez hoje para Deus? Para você, você fez muita coisa, mas para Deus, o que é que você fez? Estou finalizando. Então, a primeira visão que Isaías, o profeta, teve foi a visão do Senhor. Diga assim comigo: a visão do Senhor. Ele viu ao Senhor, literalmente, ele viu ao Senhor. A segunda visão foi a visão dos serafins. E a terceira visão, pastor, e eu vou terminar aqui, é a visão de si mesmo. Olha o que aconteceu. Diante daquela cena e daquela manifestação, diz a Bíblia que os serafins, eles clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e diz que a casa se encheu de fumaça. E aí o verso 5: então disse eu: ai de mim. Por quê? Só depois desta visão do Senhor, dos serafins e de si mesmo, que Isaías disse: ai de mim. Olha para cá, eu vou fechar o cerco agora para você entender. Isaías, ele tinha um problema seríssimo. Diga assim comigo: Isaías tinha um problema seríssimo. Ele era, diga assim, ele era colecionador de defeitos da vida alheia. Que isso, pastor? Tem na Bíblia isso? Tem. Isaías era colecionador de defeito da vida alheia. Isaías não aguentava ver alguém pecando, ele já apontava o dedo. Isaías não aguentava de ver alguém desviando o juízo, ele apontava o dedo. Isaías não aguentava de ver alguém, ele passasse, via alguém bebendo vinho, fazendo coisa errada, ele apontava o dedo. Ele tinha um problema seríssimo. Olha onde tinha o problema: na língua. Quer ver isso? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 1. Você vai ver que Isaías, o problema dele era tão seríssimo, que ele pronunciou 11 ais. Quantos ais? Diga assim: os 11 ais de Isaías. 11 ais. Tudo que ele via, ele dizia: ai daquele, ai desse, ai daquele outro, ai. A palavra ai é designativa de dor. A palavra ai é designativa de dor, de punição. O primeiro ai de Isaías, capítulo 1, versículo de número 4. Ai da nação pecadora. Olha como é que ele, sabe? Olha como é que ele bradava a voz: ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, de semente de malignos, filhos dos corruptores. Olha aí, primeiro ai de Isaías. Segundo ai de Isaías, capítulo 3, versículo de número 9. A aparência do seu rosto testifica contra eles, publicam aos seus pecados como de Sodoma, não os dissimulam. Ai da sua alma, porque se faz mal a si mesmo. Segundo ai de Isaías. Vamos colecionando aí os ai. Segundo ai de Isaías. Terceiro ai de Isaías contra alguém. Capítulo 3, verso de número 11. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque
a recompensa das suas mãos se lhe dará. Terceiro ai de Isaías. Quarto ai de Isaías, capítulo 5, versículo de número 8. Ai dos que ajuntam casa sobre casa, reúnem herdade, mais herdade, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Aí está o quarto ai de Isaías. O quinto ai de Isaías, capítulo 5, verso de número 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Se ele morasse aqui em Mongaguá e aqui passasse perto desse barzinho ali, irmão, que tem ali, ele ia viver pronunciando esse versículo. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, não sai da porta desse bar, fica aí com um copo na mão e que demora até a noite, até que o vinho esquenta. O quinto ai de Isaías. O sexto ai de Isaías, capítulo 5, verso de número 18. Ai dos que puxam pela iniquidade, com cordas de vaidade e pelo pecado, como se fosse com cordas de carro. Está aí o sexto ai de Isaías. O sétimo ai de Isaías, capítulo 5, verso de número 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridão luz, e da luz a escuridade, e fazem de amargo doce e o de doce amargo. Olha aí o sétimo ai de Isaías, só apontando o dedinho, designativo de dor, de punição. A palavra ai é designativo de dor, de punição, apontando o dedo. O oitavo ai de Isaías, capítulo 5, verso de número 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Está aí o oitavo. O nono ai de Isaías, capítulo 5, verso 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Aí está o nono ai. O décimo ai de Isaías, capítulo 5, versículo de número 23. Ai dos que justificam o ímpio por presente e ao justo negam justiça. O décimo ai. Mas, irmão, quando Isaías teve o seu real encontro com Deus, você não vê mais nesse livro Isaías colecionando o defeito da vida alheia e apontando o dedo para ninguém. Olha o que está escrito no capítulo 6, o versículo de número 5. Quando ele se viu diante de Deus, ele confessou a sua miserabilidade, a sua pecaminosidade, que estava na língua. E ele diz no verso 5: então disse eu, ai de mim. Agora ele não diz ai do que bebe, ai do que é ímpio, não, ele diz ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Sabe que tem muita gente, irmão, que o problema dele ou dela está na língua. Sabia que era para famílias inteiras aí estarem melhor, mas tem gente que sai num culto como esse, aí chega numa mesa, num momento santo para comer com a família, e aí começa a retrucar toda a palavra que ouviu, começa a falar mal da pregação, e começa, estava errado, e isso e aquilo. Sabe que tem muita gente que por causa da língua está naufragando. Ele disse, ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha para cá, eu vou finalizar. O Senhor deixou o profeta assim? Não. O verso de número 6 está escrito: e um dos serafins voou para mim, quando ele confessou o pecado dele,
virou para ele um dos serafins, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela fez o quê? Tocou na boca do profeta Isaías. E eis que ele disse: eis que isso tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Tem até uma imagem aí, não tem? Tem até uma imagem, vê no telão. O serafim vai lá com a tenaz e toca na língua do profeta. Aleluia! Eis que foi purificado os teus lábios. E aí, sabe o que aconteceu? Depois desse acontecimento, irmão, depois disso, ouvi a voz do Senhor que me disse: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Fica em pé, irmão. Muitas vezes, eu e você, nós precisamos ter um encontro com Deus, assim como o profeta Isaías teve. Olha para cá, qual é o tema? A visão de Isaías. Só que esta visão mudou, transformou a vida dele. Ele era profeta, eu mostrei para vocês, profeta palaciano, já estava lá desde o capítulo 1, profetizando, mas profetizando o que o povo gosta de ouvir, o que o povo queria ouvir. Mas a partir desta data, ele foi chamado oficialmente a visão que transformou a vida de Isaías. Está aqui para transformar a sua vida. Nós vamos cantar um louvor para Deus. Pastor, eu queria receber essa oração. Pastor, eu queria vir diante do altar. Então todos que querem, saiam todos rapidamente. Tem muita gente aqui, tem muita gente lá atrás, jovens. Quer ter um encontro real com Cristo? Sai do teu lugar e venha. Venha, vocês que estão aí,